O Protagonistas RS é um oferecimento de Sicredi Origens RS, é sempre ter com quem contar. Home 7200, tudo para sua casa. Asiana, o melhor restaurante de culinária asiática do Brasil. Tamo junto, Baitinga, a confiança é o que nos une. Master LEDs, painéis em LED para o seu evento e seu negócio. Parceiros: Kia São Motors, Adega Pampulinha, Coa Coffee, Last Consultoria, Hotel Araçá, Academia Treinar, Di Paolo, Tartone. Sejam muito bem-vindos ao nosso Protagonistas RS, a primeira edição inédita nesse ano de 2026. Muito bem-vindo ao nosso programa, que nasceu na metade de 2025 e segue consolidado no mercado, sempre agradecendo a tua companhia. Aqueles que fazem a diferença na sociedade no Rio Grande do Sul e do Brasil, que são protagonistas, que são inspiração, passam aqui pelo nosso Protagonistas RS. Que está no ar aqui na Poa Streaming TV, nos domingos às 10 da noite e também em horários alternativos durante a nossa programação. É claro, também no YouTube, Poa Streaming TV. A veiculação no aplicativo do Poa Streaming TV em todas as Smart TVs do mundo, também nos sistemas Android e iOS. Também estamos através do canal 160 da Soul TV e 15 da RBTV, na Serra Gaúcha. Poa Streaming TV, Protagonistas RS no ar, sempre com a edição inédita no domingo, às 10 da noite. Estamos no ar aqui no nosso Poa Streaming TV, direto do nosso estúdio no Shopping Total e também com a força de Ambientalize e Home 7200. Quero aqui fazer uma saudação muito especial para o nosso novo parceiro em 2026. Sicredi Origens RS conosco a partir de hoje. Muito obrigado ao presidente Ronaldo Selikov, a todo o time do marketing, da Dani Stirmer, da Lua Echevarria, da Flávia, uma equipe espetacular do nosso Sicredi. Eu sou um associado da Sicredi Origens, sei da diferença que fez nos meus negócios. Eu tenho certeza que você que é protagonista também estará com a Sicredi Origens RS. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Sicredi Origens RS a partir de hoje conosco aqui no nosso Poa Streaming TV. Já estava no RS Meio Dia, já estava no Estar Bem, agora também no Protagonistas RS, Sicredi Origens RS conosco. Vá lá no Instagram e já acompanhe, porque Sicredi Origens RS é sempre ter com quem contar. Agradecer aos parceiros que já estão conosco desde o ano passado. Muito obrigado à Academia Treinar, na Mariante 438, com meu amigo Luciano Giacomo, a melhor academia do sul do Brasil. Não perca as novidades e sempre trazendo grandes promoções. Academia Treinar, na Mariante 438. Muito obrigado também ao restaurante Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil, aqui em Porto Alegre, com o selo Thai Select, consolidado pelo governo tailandês, com o melhor da gastronomia tailandesa aqui na capital. Kia São Motors, na Ipiranga 8113, meu carro, você sabe, é lá da Kia São Motors, do comandante Jefferson Furstenau, querido amigo protagonista RS, o mesmo acontecendo com o nosso Joselito Last, do Asiana, com o Luciano Giacomo, da Academia Treinar, protagonistas RS, e o nosso Asiana conosco aqui na nossa programação, na nossa Poa Streaming TV. Também agradecendo ao Tamo Junto Baitinga, o maior people place da América Latina, Tamo Junto Baitinga, do querido Paulo César Tinga e também do nosso Antônio Bin, que inclusive estavam ontem lá no Hotel Araçá em Capão da Canoa, também parceiro, grande Hotel Araçá, o melhor e maior hotel do litoral do norte do Rio Grande do Sul, do litoral norte do Rio Grande do Sul, é o Hotel Araçá em Capão da Canoa, segue lá no Instagram, Hotel Aracá. Ontem tivemos o nosso primeiro encontro do ano, encontro happy hour, encontro de verão, lá no Hotel Araçá em Capão da Canoa. Também agradecendo a Master LEDs. Você sabe que banner, card, tudo isso ficou para trás. Agora é LEDs. E você precisa ter no seu evento, precisa ter na sua empresa Master LEDs. Meu convidado de hoje aqui no nosso Protagonistas RS é um protagonista, é inspiração, especialista no marketing, no trade marketing, um amigo pessoal em primeiro lugar, agora também escritor e um dos grandes talentos do nosso estado quando se refere a esse setor. Meu querido Marcelo Fogaça, por favor, seja muito bem-vindo ao nosso Protagonista RS, meu irmão.
Que honra te receber aqui, cara. Obrigado. Bem-vindo à nossa casa. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder falar um pouquinho aqui do nosso estado, todo esse movimento que a gente preza e fazer parte dos protagonistas é um prazer também muito grande. Aliás, você já faz parte da nossa programação, né? Durante a programação 24 horas, em 4 edições diárias, tem lá todo o recado, né, do Trade Marketing do Marcelo Fogassi. Cara, fica à vontade, por favor. Seja muito bem-vindo. E como eu digo, né, cara, parece que é mentira, mas não é verdade. Eu tenho tido o prazer e a alegria de trazer amigos aqui. É o sinal que eu estou bem relacionado, né? Porque são grandes figuras, grandes amigos, grandes pessoas e que inspiram. Como é que começa a tua história, cara, de inspiração? Porque você começa atleta do Grêmio e depois você acaba entrando nessa área que é tão importante, que é o marketing, e depois você vai explicar o que é exatamente também o trade marketing, Fogassi. Perfeito, Fabiano. Obrigado pelo convite. E tu é um exemplo dessas conexões que a gente acredita muito, porque todo movimento que a gente quer fazer como profissional, e entendendo Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o nosso país, a gente precisa realmente reunir pessoas boas, capacitadas, com energias boas, para que a gente consiga realmente trazer todo esse movimento que a gente quer e precisa. Então, tu é um exemplo disso e sinto muito honrado de estar nesse teu ciclo de amizades também. E o Fogassi, eu gosto de contar essa história porque eu comecei como atleta, né? Então eu fui atleta da base do Grêmio durante quase 10 anos, onde me forjou e me formou como um profissional, por mais que eu não segui a carreira profissional como atleta, mas eu aprendi grandes princípios lá, como disciplina, resiliência, trabalho em equipe, que eu uso hoje no meu negócio. Então, e também a gente aprende nesse período, além de toda a relação, citou alguns amigos aqui, Paulo César Tinga, foi um amigo que a gente conheceu no futebol, entre vários outros, onde eu me orgulho, eu vou hoje nesse Brasil afora, e cada cidade que eu vou, eu conheço alguém que o futebol me conectou. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter tido essa veia do esporte. Mas também uma decisão difícil, que muitas vezes é um sonho, né, do garoto de poder ser atleta, ser profissional, chegar numa seleção brasileira, e de tomar decisões difíceis também, no momento em que você percebe que não vai atingir aquele ápice do futebol. E eu, com 23 anos, tomo a decisão, então, de encerrar a carreira de futebol, jovem, mas já vislumbrando também, né, uma possibilidade de poder estudar. Minha mãe é professora, pedagoga, então ela sempre falou, Marcelo, tu vai seguir no futebol, vai continuar treinando, a gente vai te incentivar, mas nunca deixa de estudar. Então eu sempre treinava de manhã, de tarde, à noite ia para o colégio e acabei me formando depois em marketing, pós-graduado em gestão empresarial pela ESPM, entendendo que naquele momento seria o momento de fazer a transição e ir para o mercado corporativo. Aí segui uma jornada aí de quase 20 anos, começando pelo call center, aprendendo a vender pelo call center, depois promotor de vendas, depois fui representante comercial, até chegar em grandes empresas aí como Café Três Corações, a nossa querida Fruc, Bali e agora a Quarterback, que é a minha empresa. Muito bom. A Quarterback, uma empresa que iniciou a questão de 1 ano, 2, mais ou menos, e que já tem grandes feitos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. Quero também aqui, antes de continuar o bate-papo com o Marcelo Fogassi, agradecer e dar boas-vindas ao Coa Coffee, da minha querida Rosana Mocelin, lá no Food Hall do Bourbon Country. Olha, é um café que só você indo lá para eu falar, para você realmente certificar do que eu estou falando. É um café espetacular, é o espaço ideal para você fazer reuniões, ter lá o seu momento de home office, não tão home assim, mas lá praticamente casa, e com o sabor da Coa Coffee. Cafés especiais e tudo aquilo que você procura numa cafeteria de qualidade, num espaço de café de qualidade, tem lá no Coa Coffee, a partir de hoje também conosco aqui no nosso Protagonistas RS. Também quero te lembrar, a Adega Pampulim, ali na Benjamin Constant, tradicionalíssima. Antes que restaurante, agora a Adega Pampulim, aberto de segunda a sábado, aqui na nossa capital, sempre recebendo para eventos, degustações e um espaço espetacular, moderníssimo, com a qualidade, com a lembrança da antiga Pampulinha, mas agora com a modernidade da Adega Pampulinha, lá com a minha querida amiga Kelly e a Cris Pinheiro. E também lembrando que a Last Consultoria está te esperando. Você que pensa em montar o seu restaurante, uma churrascaria, algo ligado à gastronomia, consulte a Last Consultoria com o meu querido Joselito Last, você não vai se arrepender. Agora, como é que começa essa ideia do trade marketing? Você citou algumas das grandes empresas que você trabalhou, né, Fogassi? Como você, primeiro, se adapta a essa situação de ser de um esporte para trabalhar com marketing, com vendas, que o marketing busca isso, e foi se aperfeiçoando até se tornar a referência que você é hoje? Porque não tem quem a gente não conheça, quando se fala sobre marketing e trade marketing, não lembra do Marcelo Fogassi. Isso eu sei porque eu circulo por esses meios
E quando fala que, olha, é amigo do Marcelo Fogaça, o Fogaça é craque e tal, não foi só craque no gramado, mas também fora. Como é que começa a tua história nesse aspecto? No gramado eu fui mais esforçado do que craque, né? Mas também Mas que também diferencia, né? Fez uma jornada bacana. Sabe que eu tive a honra, né, e agradecer a Deus pela toda a oportunidade que eu tive de sentar em algumas cadeiras durante essa jornada que me fizeram conhecer por dentro algumas áreas que são vitais para qualquer empresa. E a gente está falando de uma empresa de grande porte, né? Citei aqui uma Três Corações, que fechou 16 bi de faturamento ano passado. É uma empresa que fatura 300 mil reais. Mas a metodologia ela é muito similar. E eu aprendi nesses 20 anos esses 3 pilares, que é a área de marketing, onde ela pensa na estratégia do negócio, portfólio de produto, e ela vai estar sempre preocupada em conectar o consumidor. Depois disso tem uma área que ela é pouco explorada, e aí essa é a minha missão hoje, que é poder difundir cada vez mais o trade marketing, inserir nas empresas, né? Hoje, através da nossa consultoria, a gente entra em empresas e insere, implementa o trade marketing, e ela é uma alavanca de sucesso absoluta. E o trade marketing tem o papel de pegar essa estratégia do marketing e desdobrar em todos os pontos de contato do shopper. Aí agora eu compliquei, né? O que é o shopper e o que é o consumidor? E eu gosto de explicar isso porque tem uma diferença grande, e isso é vital quando a gente consegue entender isso e atender esses 2 públicos. O shopper nada mais é aquele que toma decisão de compra, que ele é, por vezes, diferente do consumidor. Eu posso, às vezes, comprar um carro lá na Kia Sun Motors para minha esposa. Naquele momento eu fui shopper, eu tomei a decisão. Então, ali, eu vou considerar os atributos que para mim é valioso, mas o consumidor, depois, ele vai ter os atributos que ele avalia como valioso. Um exemplo que eu gosto de dar é uma mãe que vai no mercado comprar um suco para criança, por exemplo. Aquele momento que ela para na gôndola, ela está olhando se suco é reduzido em açúcar, se tem vitamina, está preocupado com a saúde do filho. E o filho, que é o consumidor, ele está querendo saber se tem algum personagem no rótulo, se é de laranja ou de uva. Então são atributos totalmente diferentes e nós, como marca, como empresa, precisamos impactar o consumidor e o shopper. E o trade tem esse papel, pegar a estratégia do marketing e desdobrar nos pontos de contato do shopper. Então eles são complementares. E lá na ponta, nós temos a execução disso, que é o merchandising, né? A gente confunde merchandising com aquele cara que vai lá e bota um cartaz, bota uma propaganda lá no ponto de venda, e ele é mais do que isso. Muitas vezes ele é o ponto de contato lá na loja, né? Ele que vai tangibilizar toda essa estratégia lá no ponto de contato. Então essa engrenagem, esse tripé, aliado à área comercial, que eu costumo dizer que todas as áreas de uma empresa são despesas, exceto o comercial, que é aquele que traz faturamento. Então ela precisa estar totalmente conectada para que a estratégia do marketing, do trade, do merchandising esteja alinhado com o comercial e consiga trazer resultado. Então esse é o nosso papel hoje, é de conseguir realmente entender cada empresa e também, uma curiosidade, quando eu comecei a Quarterback, é uma empresa de consultoria, eu no primeiro momento me limitei a alimentos e bebidas, que era o core que eu tinha com Três Corações, com Fruc, com Bali. E eu entendi, depois de atender mais de 50 empresas, que a metodologia é muito parecida. E eu conseguia replicar isso numa empresa de serviço, numa empresa de maquinário ou de saúde e beleza. Então a gente começou essa jornada e conseguiu atender um ramo maior de empresas e graças a Deus a Quarterback aí fechou um ano histórico, ano passado, de faturamento e temos grandes desafios para continuar ajudando os empresários e as empresas aí do nosso estado. Pois é, esses grandes desafios são importantes. Que tipo de parceria nova a Quarterback tem formado visando o ano de 2026? Então a Quarterback ela tem hoje um braço principal, que é esse braço de consultoria, mentoria e palestras. E a gente teve, eu vou contar em primeira mão, hein? Isso nem saiu na imprensa ainda. Novidade. Mas até pela nossa relação e transparência, a Quarterback ela fez um M&A no ano passado com a Tornac, que é uma holding. A Tornac hoje ela tem, né, ela faz a gestão junto com outros sócios do Cais Embarcadeiro, Viva Open Mall, né? Agora fechamos uma parceria com o Parque Harmonia e Orla 1 do Guaíba. Fizemos a aquisição do Pontal Shopping agora bem recentemente também. Então eu entro como diretor da Tornac para poder justamente trazer essa visão, né, de marketing e comercial e conectar essas grandes marcas nessas plataformas que são plataformas de experiência, né? Acho que a grande expertise que a Tornac tem hoje, uma é trazer para Porto Alegre principalmente, a gente tem projetos fora também, São Paulo, Rio, mas principalmente Porto Alegre, que é nosso berço, trazer projetos e plataformas que engrandeçam o nosso estado, né? Como o Cais Embarcadeiro é um grande exemplo, entre outros, e também conectar grandes marcas, gerar experiência, porque eu sou apaixonado por eventos, né? Sempre fiz muitos eventos, sou apaixonado,
Mas o evento ele é aquele negócio pontual muitas vezes. E o marketing a gente fala muito da constância, de ter uma constância para trabalhar as marcas, né? Para que o consumidor realmente perceba, tenha consciência do que aquela marca pode me atender, atender uma dor, uma necessidade. Faz parte do dia a dia do dela, dia a dia. do cotidiano, né? Então tem uma constância nisso. E as plataformas que a Tornac tem hoje, ela é perene, ela é permanente, né? Então você vai num caso embarcadeiro, você tem lá o impacto das marcas, um evento acontecendo dentro, onde a sua marca está conectada, uma experimentação de produto. Então a gente consegue fechar esse 360. Eu estou muito feliz aí com essa parceria. Legal, Fernando Tornaim é um craque, né? Que tem um histórico fantástico aí desde Kazuca, né? Tem parceria com a RBS. Então, estou muito feliz desse braço hoje que a Quarterback está junto com a Tornac para a gente poder continuar esse legado aí que é fantástico. Em primeira mão, parabéns, viu, Fogaça? Muito legal, cara. Era questão de tempo esse pulo, e embora todo o sucesso da Quarterback de forma individual, com a tua presença e teus demais colaboradores, chegar a um ponto como uma das grandes empresas aqui do nosso estado. Cara, parabéns. Obrigado. Merece Obrigado, muito. Obrigado. Aumenta o desafio e continua trazendo aquilo que eu acredito muito, né? Que é relacionamento, que são as marcas realmente gerando valor para o consumidor. Pensar nesse 360, a gente tem, quando a gente fala de trade, a gente fala desse intermediário, né? Então eu tenho um varejista às vezes no meio, eu tenho um restaurante às vezes no meio. Vamos pegar o exemplo do Asiana que você trouxe, que eu sou cliente fiel lá. O Asiana ele tem um ambiente de experiência, né, onde o consumidor vai lá, ele está relaxado, vai com a família, vai com a noiva, com o namorado, com o filho. Então ele está num momento maravilhoso. E é um momento propício para as marcas se conectarem. E eu sempre falo na consultoria que a gente tem os atributos funcionais e os atributos emocionais. E a gente consegue, nesse trade, alavancar os dois atributos. O funcional é aquilo que o produto consegue te trazer, e o emocional é aquilo que fica dentro do coração e na mente. Então você vai numa Asiana e é bem atendido pelo garçom, você tem uma experiência de um vinho, por exemplo, nobre, maravilhoso lá, que é bem atendido, servido numa taça maravilhosa. Aquilo lá é inesquecível. Um encantamento, né? E vai remeter esse encantamento, que o Joselito fala muito bem, de depois que ele teve essa experiência lá no Asiana, e ele vai numa gôndola do mercado, ele vai ter essa memória desse momento que ele teve lá e vai considerar essa marca para poder levar para casa e consumir com a sua família e com seus amigos. Então eu sou apaixonado por isso e esse passo com a Tornac, usar todas essas plataformas que a gente tem, vai poder potencializar isso. Marcelo Fogaça, o protagonista CRS desta semana, inspiração para muita gente. E sempre que converso com grandes profissionais, e falei antes e repito, citam, né, o trabalho do Marcelo Fogaça, porque realmente é isso que a gente está vendo, né? Um cara que tem uma história, que conhece daquilo que ele está dizendo, e isso hoje em dia é raro, né? Ter a experiência aliada à teoria disso tudo, a prática de fato. E essa, né, questão, né, de realmente proporcionar experiências para as pessoas, isso é mágico. Eu tive a honra e fui convidado por você para ser o mestre de cerimônias do lançamento do teu livro, cara. E vai até aparecer para nós aqui o livro também. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência também, agora como escritor, né? Com uma obra de arte aí, que dá para se dizer que livro é arte, cultura é arte, mas principalmente com conhecimento ali, né? Sabe, Fabiano, que a gente, nessa jornada e passa por tanta coisa, muitas vezes a gente vem aqui e conta só as coisas bonitas e boas que a gente vivenciou, e graças a Deus eu tenho muita coisa bacana que eu passei nesse período todo. Tive 2 anos em São Paulo, morando lá, tocando o trade da Três Corações, depois Tubarão com a Bali, enfim. E algumas coisas que a gente, quando chega numa maturidade, a gente valoriza. E eu entendi, nessa minha transição, né, para executivo para empreendedor, que eu precisava realmente deixar um legado. E quando eu descobri, fui entendendo que o trade marketing era um negócio tão importante e ao mesmo tempo tão recente, né? Quando a gente fala com a Ioleto, por exemplo, que hoje é meu sócio na Quarterback também, que cuida do varejo, né? Ele é o trade varejo, ajuda os varejos a implementarem o trade marketing. Em 15 anos, o Zafra, posso citar aqui o nome, né? Claro, não tem problema nenhum. Não. Ele foi um executivo do Zafra. Seu Ayrton. Esteve nesta semana com o querido amigo deputado Elisandro Sabino, também protagonista RS. Falei para o Sabino, manda o meu abraço lá para o seu Ayrton Zafra, que é um grande empresário, um visionário também. Estive lá no lançamento e na inauguração do Bourbon Carlos Gomes. E só projetos tops. Parabéns aí ao Grupo Zafra. Então, o Ayoleto é um profissional com 30 anos de mercado, 15 no Zafra, então ele conseguiu contribuir muito com a implementação do trade marketing no varejo. E a gente vê que é muito recente e, ao mesmo tempo, ele é uma grande alavanca. Então, eu me senti na necessidade de realmente registrar isso, e tive a honra aí de ter toda a participação e de reunir grandes amigos no lançamento, que foi o final do ano passado.
O livro foi tanto sucesso que eu não consegui trazer um físico hoje, porque eu esgotei a primeira edição do livro. É um bom problema esse. Então a gente rodou aqui as imagens. E esse livro fala um pouquinho disso, assim, daquilo que eu vivenciei, que acreditei e acredito, e que realmente foi implementado com resultado nas empresas. Então eu trago ali um pouquinho dessa jornada, que tenho muito orgulho de deixar esse legado. E eu costumo falar que a gente, cada ano, escolhe uma confusão boa, né? 2024 eu acabei correndo a maratona de Porto Alegre, virei maratonista. 2025 escrevi o livro. Agora tem 26 aí para a gente colocar um grande desafio aí no radar. Vamos pensar alguma coisa boa junto aí. Vamos embora, ó, tem oportunidade. Marcelo Fogaça, o protagonista RS desta semana. Já para um rápido intervalo, um recado do nosso Sicredi Origens RS, a gente já volta com a parte final do bate-papo com Marcelo Fogaça, especialista em marketing, trade marketing e uma inspiração para todos nós. Já voltamos. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Voltamos com o nosso Protagonistas RS aqui na Pô Streaming TV, todo domingo às 10 da noite, edição inédita, e você vê em dias alternativos, em horários alternativos a nossa programação. Agradecendo a você que está conosco lá no YouTube. Mais de 2.600.000 impressões nos últimos 28 dias. Muito obrigado pelo carinho. Mais de 315.000 visualizações no nosso YouTube, sem contar, evidentemente, toda a audiência que você que nos acompanha nos aplicativos próprios da Pô Streaming TV, nas TVs Samsung, LG, Sistema Roku, Google TV, Apple TV e também no sistema iOS e Android no seu celular ou laptops. Muito obrigado pelo carinho da audiência, um trabalho muito bacana que a gente vem desenvolvendo há quase 5 anos, dia 12 de abril de 2026, completamos 5 anos de Pô Streaming TV, trazendo esse carinho e sendo visto aí no mundo inteiro por você que nos acompanha, nos dá esse carinho, nos dá essa atenção aqui na Pô Streaming TV. O protagonista RS dessa semana é Marcelo Fogaça, especialista em marketing, trade marketing e uma inspiração, ele que é diretor da Quarterback. Muito bem, nosso programa agora, deixa eu ver aqui, está na hora. Quero fazer uma pergunta antes do que eu vou rodar agora. Qual a importância da família nesse processo todo aí, Fogaça? Brasil, tu me conhece um pouco e sabe o quão relação eu tenho, né, com a minha esposa, com a Camila, Giovana, com 19 anos, minha filha, levei ela agora no Planeta também, tivemos bons momentos lá, faculdade, entrou na PUC agora fazendo psicologia, o Miguel, de 12 anos, e nessa jornada que eu te comentei aqui, que a gente faz escolhas muitas vezes, são equilíbrios que a gente precisa fazer entre o lado familiar, profissional, mas de forma intencional, consciente, a gente, quando inicia, né, tem alguns percalços, degraus que a gente precisa comprar para poder chegar, né, e galgar o espaço. E nessa jornada toda a gente teve alguns distanciamentos, né? Eu conto a história do meu filho, que no meio da pandemia, e eu sempre viajei muito, enfim, e minha filha jamais pela idade, mas o Miguel um pouco menos de relação desde o momento que ele nasceu, né, os primeiros anos de vida, muito viajando, enfim. E teve a pandemia, que criou uma relação muito forte comigo e com o Miguel, porque ele acabava fazendo as aulas junto comigo e eu nas reuniões online, então a gente se conectou muito na pandemia. E naqueles momentos da pandemia que abre o mercado, fecha o mercado, viaja, não viaja, teve uma viagem marcada e eu comecei a arrumar minha mala e o Miguel entrou dentro da mala e queria viajar comigo. E para mim, naquele momento, caiu uma ficha, porque toda aquela conexão que eu acabei não conseguindo construir no primeiro momento com ele, eu construí na pandemia e não podia perder. E aí, para mim, ali, eu entendi que eu precisava dar mais atenção e já estava numa jornada, já, graças a Deus, de carreira mais encaminhada. E eu pude, naquele momento, tomar a decisão de ficar um pouco mais no Rio Grande do Sul, né, ter uma escolha de mudança profissional e não perder esse vínculo. Então, é um pouco disso, mas graças a Deus, a família é a base de tudo. A gente sai para viajar, a gente faz negócio, a gente se relaciona, mas a gente sabe que tem sempre o nosso porto seguro, que é a família que nos recebe. Quando tu fecha um bom negócio, quando tu deixa de fazer um negócio, na boa e na ruim, a gente sempre tem a família que nos acolhe, então não tem como a gente pensar em sucesso sem pensar na família. Que legal, que história, que exemplo, que inspiração para todos nós. É fácil para mim, né, como amigo, vir aqui e falar e certificar tudo que o Fogaça
representa para esse meio todo que nós conversamos. Mas, Fogaça, agora nós temos um bloco aqui, um quadro do nosso protagonista RS, que vai confirmar tudo isso que você disse agora. Vamos acompanhar. Parabéns, meu irmão, por todo esse teu sucesso. A gente sabe que isso é uma conquista de uma longa trajetória e te deseja mais e mais conquistas e mais sucesso. Fala, professor. Parabéns, mano velho. Quem domina o trade, domina o jogo, hein, bichão? Parabéns, Jindy, te amo. Parabéns, Jindy, a gente te ama. Beijos. Amado filho, tua trajetória de vida deixa a nós, teus pais, plenos de orgulho. Prosseguimos na torcida pelo sucesso das tuas realizações. Recebe a nossa bênção. Oi, sabe como é difícil a gente estar aqui gravando, mas a gente não poderia deixar de participar dessa homenagem que estão fazendo para ti. Te amamos muito. A tua trajetória é linda, é cheia de sucesso, vários parceiros, e a gente está aqui sempre na torcida. Pode contar sempre com a nossa família é a base de tudo, então a tua felicidade é a nossa. Te amo muito. A gente tem muito orgulho de ti, pai, te amo muito. A gente te ama. Beijo. Família legal, é tudo, né, legal, Fogaça? que Daí, legal. cara. Parabéns pela história, parabéns pela família que você tem, cara. Obrigado. Pô, aprontaram uma boa aí, né? Minha irmã, que mora em Curitiba, né? Junto com meu cunhado, minhas afilhadas. Então, maravilhoso poder receber esse recado deles. E eu acredito muito nisso. Cada fase da tua vida, tu precisa ter esses pilares, né? Quando a gente é menor, a família, a mãe, o pai, os irmãos, né? Meu irmão também, o Eduardo. Depois tu tem uma escolha de constituir a tua família, tu vai escolher a tua esposa, né? Ver os filhos, e acaba tendo esse distanciamento, mas são momentos e fases, aí tu tem esse pilar, esse alicerce. Quando tu tá fora, tem os amigos, que eu valorizo muito também, esse ecossistema das amizades, né? E que não tem como tu construir nada sem ter esse ecossistema. Então, fico muito feliz. Obrigado pela homenagem. Fiquei realmente emocionado, porque é o que eu acredito. E quando a gente fala de sucesso, não é o sucesso financeiro, não é o sucesso empresarial, e sim é o sucesso de tu ver os teus filhos, né, com saúde, né, prezando aquilo que tu realmente carrega no coração. Então, obrigado pela homenagem. Fiquei muito feliz. Merece muito aí o nosso Marcelo Fogaça. E é aquilo, né? Agradecer a Camila Mas e também a nossa equipe de produção, Otávio São Esteves, Eduardo Azevedo, que junto com a família são os cúmplices dessa homenagem. Obrigado, Camila, pelo carinho, a toda a família, pelos recados. Muito bem, esse foi o nosso Protagonistas RS. Quem domina o trade, domina o jogo. E o que é ser um protagonista, na tua opinião, Fogaça? Fabiano, o protagonista ele tem uma responsabilidade, né? Quando a gente faz um comparativo, né? Uma novela tem um protagonista, é aquele que realmente tem a coragem. Muitas vezes ele vai tomar muita pedrada, né? Porque ele realmente entende o seu papel e ele vai confrontar muitas coisas, porque faz parte do nosso papel de protagonista também, né? Um time de futebol tem aqueles atletas que são protagonistas do seu time, que assumem a responsabilidade, que pega a bola, né? Que tenta decidir o jogo. E quando a gente fala do nosso negócio aqui, profissional e de vida, ele é isso. Muitas vezes a capacidade ela é importante, mas ela é um blend, vamos dizer assim, composto pela coragem, pela disciplina, pela constância que nós falamos, e de realmente entender que se aquilo é o melhor para a comunidade, aquele protagonista tem que pegar essa bandeira e ir até o final para poder entregar. Então, tenho muito orgulho de poder fazer parte desse grupo e, de alguma forma, às vezes pode ser 2%, 15%, mas quando todo mundo se une, com certeza a gente chega nos 100%, 200% e consegue deixar uma contribuição aí para nossa cidade, para o nosso país, né, para o nosso ecossistema, para a nossa comunidade, que a gente fala muito, independente se é um movimento de poucas pessoas
ou de um universo todo, mas aquele legado é o que realmente vai ficar e vai ser lembrado depois da nossa partida. Então, obrigado pela oportunidade aí, Brasil. Capaz. Irmão, parabéns pela história, parabéns pelo exemplo, a inspiração que és, e por ser um grande amigo aí, né? Esteve conosco, inclusive, o Fogaça, foi o nosso segundo palestrante, né, no nosso encontro lá do Protagonista RS, a Nadir Paolo, lá ainda no ano passado, foi o nosso segundo, e vai ter esse ano de novo, né? Porque ele tem sido requisitado. O pessoal já pediu, queremos de novo o Fogaça. Vou ter que pegar a agenda desse homem, que agora está mais concorrida ainda. Irmão, sucesso. Obrigado pela presença. Brasil, obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Tu sabe que a gente, para os amigos, vai sempre encaixar a agenda, né? Prioridade máxima. E o que eu puder contribuir, conta comigo sempre. Obrigado. Sempre. Obrigado, querido. Obrigado. Marcelo Fogaça, o Protagonista RS desta semana, o primeiro inédito desse ano de 2026. Tem muitos programas, muitas ações nesse ano. Só agradecer ao Fogaça pelo carinho da presença e agradecer a sua audiência aqui no Protagonista RS na Apoio Streaming TV. Obrigado a toda a nossa produção, nossa equipe técnica, com Tabson Esteves e Eduardo Azevedo. Obrigado a você que esteve conosco. Na próxima semana tem mais um programa inédito. Fique com a nossa programação a hora em que você quiser no YouTube, Apoio Streaming TV e todos os canais alternativos dos quais você assiste a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Fique com Deus, cuidem-se. Tchau, tchau.